Acho que nós estamos nessa fase que o senador Pedro Taques classificou como a da necessidade de tomar medidas, ao invés de ficarmos mais na reflexão. E acho que as ruas, elas estabelecem a exigência de medidas. Mesmo que isso leve o Senado e a Câmara a fazer uma pauta, digamos, especial praticamente, para responder esse anseio. E quero aqui fazer um registro. Ontem, no Brasil inteiro, no caso específico, os médicos, no meu estado, comandado pelo Sindicato dos Médicos, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, mas por todo o país, em todo o Brasil, tivemos manifestação dos profissionais médicos, com a pauta que tem um ponto primeiro, que vem sendo objeto de discussão. Os que estão aqui há mais tempo acompanham, entre eles o senador Delcídio Amaral, senador Pedro Taques, no seu segundo mandato de senador da República, mas acompanha esse debate desde a Câmara dos Deputados, da questão do financiamento da saúde pública brasileira. Então, veja, o que o povo está discutindo nas ruas, além da questão da representação política, é a ideia de que nós devemos ter uma tese que o Partido dos Trabalhadores levantou, que foi assumida por muitas correntes políticas no Brasil. Nós dirigimos algumas prefeituras com esse sentimento de ter o orçamento participativo. Só que esse orçamento participativo ganhou áreas de coisa burocrática nos governos. Você faz audiência, faz ali uma ausculta geral, mas é como se aquelas exigências, elas contam para aferir quantas sessões foram realizadas ouvindo a população em audiência pública, mas não contam para o orçamento. Na hora de fazer o orçamento, aí as restrições são grandes. E uma das restrições orçamentárias está ligada a um dos pilares da economia brasileira, que foi sustentada durante algumas décadas numa política de arroxo monetário. Então, esse arroxo monetário, que significou uma política de juros elevadíssimos, em algumas décadas se tratou de fazer paridade cambial, o que danificava a possibilidade de investimentos internos, porque a nossa produção não alcançava o mercado externo. Criava problema para a nossa produção agrícola, criava problema gravíssimo para a nossa produção industrial e para a nossa produção na área de serviço. Então, nós ficamos impactados com a tal paridade durante anos e anos seguidos. Então, esses pilares econômicos criaram sacrifícios enormes para o nosso país. Eu imagino, o ano passado foram 219 bilhões de juros, espécie, dinheiro que nós pagamos diretamente para a banca. Não é pouca coisa. Eu falei dos 6 bilhões de euros que a Europa está propondo para fazer a recuperação econômica da Europa. 6 bilhões. Quando se fala em 50 bilhões de investimentos para a mobilidade, adicional aos 88 que estão em curso em projetos no país, nas 24 maiores cidades do nosso país, senhor presidente, significa o seguinte: o Brasil está investindo 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que a Europa, em termos de investimentos públicos. No entanto, nós não estamos conseguindo responder adequadamente. Uma senhora disse para a presidente: presidente, dentro da minha casa a vida melhorou, mas lá fora os serviços estão muito ruins. E é aqui que está o ponto central da manifestação dos profissionais de saúde. No dia de ontem, no Brasil inteiro, e no meu estado, reuniu mais de 7 mil profissionais nas ruas, entre estudantes, dirigentes de DCE, sindicato, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, familiares que participaram daquela manifestação, várias gerações de profissionais da área de saúde. E não estava ali para reivindicar apenas as questões relativas aos médicos. Colocaram como ponto primeiro, ponto primeiro,
10% das receitas brutas da União para a saúde. Por quê? Porque nós amarramos os estados e os municípios. Nós obrigamos os estados e municípios em decisão nossa no Congresso Nacional. Mas não fizemos a determinação de quais as obrigações do governo federal em repasses para o Fundo de Saúde Pública, que é um fundo único. Na gestão plena da minha cidade de Fortaleza, é um fundo que trata da saúde desde a alta complexidade até a assistência primária, básica de saúde. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero reforçar o nosso compromisso com essa pauta. 10% das receitas correntes da União para a saúde pública brasileira. E na área dos profissionais médicos, os médicos reivindicaram o uso do Revalida, um instrumento para poder oficializar os diplomas de médicos formados no exterior, antes que se contrate qualquer médico no exterior. Evidentemente que essa pauta é correta, que é justo. Reivindicou a ampliação do número de vagas na área pública. E em discussão aqui com os profissionais de saúde e com os médicos especialmente, nós propusemos que aqueles formados na escola pública pudessem prestar um serviço civil obrigatório, indo para as áreas mais remotas do nosso país para dar assistência à população. E vale não apenas para os médicos, para todos os profissionais de saúde formados pela escola pública que pudessem exatamente ter essa obrigação com o nosso país. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o nosso partido, o PCdoB, com a sua bancada que tem profissionais na área de saúde, desde médicos, farmacêuticos, assistentes sociais, nós temos profissionais de todas as áreas praticamente na nossa bancada. Nós queremos reforçar esse apelo que os médicos patrocinaram nas suas manifestações, fazendo valer também a sua voz nas ruas do nosso país em defesa da saúde pública do povo brasileiro, que é isso que está em jogo. Não é o profissional, não é o médico, não é o farmacêutico, não é o enfermeiro, não é o psicólogo, o odontólogo, não é o fisioterapeuta, não são as profissões particularizada, é a saúde pública do Brasil que está clamando por essa decisão. E isso é o povo discutindo o orçamento do país, dizendo como ele quer que seja gasto os recursos, fruto dos tributos que ele paga corretamente. Ninguém vai deixar de pagar os tributos. Queremos apenas que o serviço seja de qualidade na nossa nação, especialmente na área da saúde, meu caro senador Moca, meu caro senador Delcídio, minha cara senadora Ana Amélia, senadora Vanessa Graziotin, Cícero Álvaro e nosso presidente Pedro Táxi. Muito obrigado.